8 de janeiro de 2023. Vandalismo, destruição do patrimônio público, violência e tentativa de golpe. Os extremistas que participaram desse lamentável episódio da vida política brasileira foram presos, processados e alguns já estão cumprindo pena na cadeia. Mas há um intenso movimento no Congresso Nacional que tenta anistiar esses golpistas. Quem tem total interesse nessa pauta é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que busca reverter o seu processo de inelegibilidade e barrar possíveis condenações futuras por atentar contra a democracia. O tema se tornou fundamental na engenharia de apoios que sustenta a corrida para a sucessão de Arthur Lira. Em meio a essa discussão, um homem tentou explodir a sede do STF em Brasília, reacendendo a discussão de punições severas para impedir atos golpistas no país. A Polícia Federal também deflagrou a Operação Contra-Golpe, revelando o plano de militares de alta patente para matar Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Nós só não tivemos uma tragédia por um detalhe. Isso tirou força do projeto de anistia, reforçando a necessidade de punir exemplarmente todos que atentaram contra a democracia brasileira. A tentativa de me envenenar, eu e o Marco, não deu certo, nós estamos aqui. Segunda-feira, 25 de novembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado nós vamos mergulhar e analisar um assunto do nosso dia a dia. Hoje eu converso com Dimitri Salles, doutor em Direito e também professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Oi, Dimitri, obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar do Em Detalhes. E eu já vou começar te perguntando, tá? Porque o indiciamento de Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas, entre elas 25 militares, e aí esse indiciamento incluía um plano, de executar o presidente da República, o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e também o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Você acha que essa operação da PF e esse inquérito, eles representaram uma ruptura total em qualquer possibilidade de anistia aos golpistas? Oi, Roberta, é um prazer estar contigo aqui, prazer estar com toda a turma do ICL. Eu não tenho nenhuma dúvida que os últimos acontecimentos representaram, de fato, uma colher de cal na proposta de anistia no Congresso Nacional. A anistia normalmente é um acordo político. Você aprova a anistia em razão de alguma conturbação social que requer que o país faça algum pacto ali para que possa se recompor o tecido social e o tecido político deste país. A gente está diante de uma situação muito delicada. Houve uma tentativa de um golpe de Estado, planejado, cujos primeiros passos foram dados. Golpe esse que foi pensado pelo presidente da República em exercício, naquele momento, o presidente Jair Bolsonaro, contra uma decisão democrática, contra a decisão da maioria da população brasileira que decidiu por tirá-lo do Palácio do Planalto, por tirá-lo do poder. Esse golpe foi engendrado com a participação de autoridades que também exerciam muito poder na época, por exemplo, comandantes das Forças Armadas no nosso país. Não é possível nenhuma possibilidade de negociar a anistia, porque a gente não está diante de um estado de exceção, de um regime autoritário. A gente está vivendo uma democracia. A gente não tem que negociar uma anistia para beneficiar aqueles que atentaram contra a democracia. Então, eu entendo que, sob o ponto de vista jurídico, a anistia ela não é factível, sob o ponto de vista constitucional. Mas, quando a gente fala do direito, a gente também tem que fazer uma análise política dos fatos. E os últimos acontecimentos apontam para a necessidade de haver uma reação maior àquela que o próprio Poder Judiciário, e especialmente a Procuradoria-Geral da República, tem tido aos atos golpistas que houve no Brasil. A gente, com aquele episódio envolvendo o tio França, que foi, na verdade, uma tentativa de ato terrorista contra o Supremo Tribunal Federal, demonstra que o pensamento golpista
que é o pensamento que descredencia a Constituição, descredencia a nossa democracia, continua vigente. Essa política de ódio que foi implementada pelo governo Bolsonaro ainda continua muito forte. Essa última semana foi uma semana muito importante. Se por um lado nos deixou muito assustados todos esses fatos que aconteceram, por outro lado nos permite, mais uma vez, pressionar as autoridades, as instituições vigentes a dar uma resposta a uma tentativa de golpe de Estado que não foi uma loucura da cabeça de alguns, mas efetivamente um plano engendrado dentro dos intestinos do Palácio do Planalto e que só não foi viabilizado, sabe-se Deus por quê, por conjuntura internacional ou mesmo por incompetência daqueles que lá estavam. E, Dmitry, o que você está contando para a gente é que anistiar aqueles que atentaram, né, contra o Estado Democrático de Direito é inconstitucional. Agora, como você bem colocou, politicamente falando, será que ainda é possível? Eu entendo que não. E eu sempre tenho dito isso. Quando a gente faz análises jurídicas sobre temas que são eminentemente políticos, não dá para a gente dissociar a análise também do campo político. Sob o ponto de vista constitucional, a anistia ela não é cabível. Você não pode sequer anistiar aqueles que não foram condenados, mas você, sobretudo, não pode anistiar crimes contra a ordem democrática. E sob o ponto de vista político, as principais figuras desse momento dramático da história do Brasil estão indiciadas. Responderão certamente pelos seus crimes. Me chamou a atenção, Roberto, um elemento que é, você não tem nenhum indiciado ali que seja parlamentar. A gente sabe da participação de parlamentares na tentativa de golpe de Estado. Outros políticos que também contribuíram. Nós temos ali indiciamento basicamente de um político relevante, que é o Valdemar da Costa Neto. A sua relevância se limita a ser presidente do PL. Mas outros políticos deveriam ter sido indiciados. Eu tenho para mim que haverá ainda mais novos indiciamentos. É possível no curso do processo penal que esses indiciamentos aconteçam. Não há uma limitação. Se não forem indiciados agora, não serão depois. Então, o aparecimento destes políticos na condição de autores ou de partícipes do ato atentatório da nossa democracia repercutirá agora diretamente dentro do Congresso Nacional. E aí sim enfraquecerá mais ainda qualquer possibilidade de anistia a qualquer pessoa que tenha contribuído direto ou indiretamente com a tentativa de golpe de Estado. Quando se fala de anistia lá no Congresso Nacional, o que se está tentando muito é evitar que o Bolsonaro seja preso. Por trás disso, o pano de fundo é tentar anistiar aqueles que contribuíram diretamente com o 8 de janeiro. Né? O discurso é sempre aquele, a pessoa era uma pessoa calma, moderada, ela não estava lá para protestar. Aí cria-se uma atmosfera de injustiça, como se o Poder Judiciário estivesse agindo politicamente e não juridicamente. E esses argumentos têm forças diante das evidências que já foram apresentadas, mas também do que ainda poderá ser apresentado pela Polícia Federal. Eu insisto que eu acredito que novos indiciamentos acontecerão, muitos políticos exercentes de mandato contribuíram para a tentativa de golpe e eles também deverão ser responsabilizados. E isso certamente vai mudar a conjuntura, isso certamente muda a conjuntura dentro do Congresso Nacional, e essa tentativa de aprovar uma anistia por parte da Câmara e do Senado tende a se enfraquecer cada vez mais. Agora, Dmitry, é muito sério o que a gente está falando aqui, porque, no caso, a anistia por si só, além de inconstitucional, a gente entende que, politicamente, ela está sendo usada como uma moeda de troca, sendo que a gente está falando de algo muito sério, né? Um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Não poderia ser tratada como troca, como barganha, por exemplo, para a sucessão do presidente da Câmara? Porque é isso que está acontecendo, né? Infelizmente, dentro do Congresso Nacional. Pois é, você sabe que o judiciário, quando age em temas como esses, ele tem que ser muito cauteloso. Você precisa ter muitos elementos para que, efetivamente, uma eventual ordem de prisão do ex-presidente Bolsonaro não possa se tornar uma narrativa que estimule a mais agressividade, mais violência política, sabe? Então, tem que ser tudo muito medido. Inclusive, a própria necessidade de indiciar parlamentares. No contexto em que a gente vive hoje, com o Arthur Lira muito poderoso na Câmara dos Deputados,
qualquer indiciamento poderia resultar, por exemplo, num processo de obstacularização, num obstáculo à justiça. Quando um parlamentar que exerce o seu mandato, por exemplo, de senador, de deputado, tem a sua prisão decretada, essa prisão tem que ser referendada pela Casa Legislativa a qual ele pertence. Vamos pensar, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal determine a prisão de alguns parlamentares. Não havendo uma conjuntura favorável à efetiva punição, a Câmara pode, por exemplo, revogar essa decisão. Isso levaria a um processo de desmoralizar o Supremo Tribunal Federal, ou enfraquecer o Supremo Tribunal Federal. É um jogo muito delicado. Essas peças, quando mexidas, devem ser pensadas muito bem antes de serem mexidas. E eu acho que o que o Supremo Federal está fazendo agora, inclusive, é aguardando o momento oportuno para que possa mover as peças na direção de prisão dos principais responsáveis. A gente está falando agora só no campo da política. Mas se a gente, por exemplo, a política que eu digo do exercício de mandatos do Congresso Nacional, mas se a gente for pensar, esses indiciamentos afetam diretamente a cúpula das Forças Armadas. E a gente sabe também que as Forças Armadas no Brasil agem de uma forma muito unitária, né? Há um incômodo dentro das Forças Armadas que pressiona governos. Desde a redemocratização é assim. Então é preciso também pensar de que maneira esses indiciamentos e prisões de militares que estão na ativa e os que já estão na reserva implicará na relação política das Forças Armadas com o Poder Judiciário. Então é um jogo muito difícil de ser traçado, mas eu não quero dizer com isso que não deva ser jogado. Eu não quero com isso acreditar que, em razão das pressões externas alheias à vontade de se fazer justiça e de se punir aqueles que praticaram os crimes mais graves contra a ordem democrática, que não sejam punidos. Eles devem ser punidos. Mas a gente tem que analisar todos os elementos e perceber que, para que a gente consiga ter efetiva punição e este país consiga transicionar desse processo traumático para uma ordem democrática que saia fortalecida, todos esses elementos estão sendo considerados. E ainda tem um elemento temporal. No dia 20 de dezembro inicia o recesso do Poder Judiciário. E aí todos os atos, exceto os atos de urgência, são suspensos. Esse recesso vai de 20 de dezembro a 20 de janeiro. A sucessão na Câmara dos Deputados vai se dar vai se dar 11 dias depois, no dia 1º de fevereiro. Então, eu entendo, eu acredito, e aí eu estou fazendo uma suposição, mas acredito que nós teremos um caminhar deste processo a partir de fevereiro do ano que vem. E acredito que a Procuradoria-Geral irá pronunciar contra todos os réus, permitindo que o Poder Judiciário, no caso o Supremo, possa abrir processos efetivamente contra Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, e eles respondam pelos crimes no próximo ano. Aproveitando, perante a Constituição, há uma diferença de tratamento entre civis e militares? Eu estou te perguntando isso para a gente entender se, de fato, na prática, tudo que vale para João vale também para Alberto. Pois é, você sabe que quando a gente, enquanto sociedade, na redemocratização, tivemos que fazer muitas concessões. Muitas concessões. E essas concessões continuaram a ser feitas. Por exemplo, o Supremo, num determinado momento, contrariando decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, entendeu que a Lei de Anistia de 1979 era uma lei que havia sido recepcionada pela Constituição de 88. Era uma lei constitucional. Naquele aspecto que anistiou os que cometeram crimes contra a humanidade, como tortura, estupro, desaparecimento de pessoas, eles deveriam ser anistiados. Há concessões. E a Constituição de 88 também abriu uma concessão, algumas concessões, muitas inclusive, para os militares. E uma delas é a possibilidade de crimes militares serem julgados por uma justiça própria. Nós temos uma justiça militar no Brasil. Né? Mas, neste episódio, o Supremo Tribunal Federal já tem decisão no sentido de que não se trata de crimes militares. Os atos praticados contra o Estado Democrático de Direito são de competência da Justiça Comum. E aí caberá à Justiça Comum, no caso o Supremo Tribunal Federal, efetuar o processamento e o julgamento desses militares. Então eu acho que a gente, embora não tenhamos amadurecido na nossa relação entre sociedade civil e Forças Armadas no processo de redemocratização, ainda há muito a fazer. Nesse particular, a decisão do Supremo, o entendimento do Supremo
é de que esses crimes serão julgados na própria jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não havendo nenhum tipo de barganha ou de benefício judiciário para os militares, o que é muito bom. Muito bom e importante reforçar que são militares de alta patente, né? A gente está falando de almirante, a gente está falando de general, tem coronel. Então é muito importante que a lei de fato seja aplicada e ela valha para todos. Agora, voltando a falar um pouco mais sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu queria te perguntar qual é a relevância política e jurídica pelo fato de um ex-presidente ter sido indiciado por tentativa de golpe de Estado. E vou emendar mais, Dimitri. No caso de anistia para Bolsonaro, seria o mesmo que dizer: nós esquecemos o que você fez? É isso, a anistia tem esse papel, né, de vamos passar uma borracha, vamos passar um pano e fingir que a gente não lembra, vamos esquecer. Mas como eu falei mais cedo, a anistia é um pacto. A gente anistia em razão de algo que é maior. Por exemplo, você busca anistiar determinados crimes pensando na recomposição das forças sociais, de uma sociedade fraturada. Me vem aqui à cabeça, por exemplo, a Colômbia e as relações com as Farc. A anistia ali estava voltada para recompor um tecido social que foi fraturado em razão da intervenção das Farc, do crime organizado, do narcotráfico. Então, passa-se um pano para tentar construir um futuro melhor. Neste nosso caso, não há possibilidade alguma da gente construir um futuro melhor se a gente perdoar aqueles que atentaram contra a democracia. Aqueles que tiveram a audácia de planejar e iniciar a execução de assassinato do presidente da República, do vice-presidente da República e de ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqueles que engendraram atos para pisotear definitivamente a democracia. Quer dizer, não dá para a gente imaginar, Roberto, um futuro em que haja respeito aos direitos humanos, respeito às regras eleitorais, respeito à se nesse contexto de agora a gente dizer que não, foi só uma bobagem, uma tentativa de golpe que não deu certo, quem sabe numa outra a gente anistia. Não tem essa possibilidade. A gente só vai ter respeito às regras do jogo democrático se não houver anistia e todos os envolvidos serem envolvidos. E aí aparece a figura singular do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro é um sujeito muito torpe. A sua ascensão só foi possível porque a gente viveu um momento de crise política no Brasil, momento esse que ainda não foi superado, mas de uma crise política muito aguçada. Quando há um impeachment num país, é porque a crise política está instaurada de modo a desequilibrar todas as relações institucionais e políticas. Sobretudo quando esse impeachment não passa de um golpe parlamentar. A gente vivenciou um golpe parlamentar no Brasil em 2016 com o impeachment da Dilma. Tudo isso aguçou a crise política que foi dar no aparecimento, não no aparecimento, mas na ascensão da extrema-direita ao poder central do Brasil. E o Bolsonaro é essa figura que representa uma política de ódio, uma política de desrespeito institucional às instituições republicanas e democráticas. O Bolsonaro incitava contra a democracia desde sempre, mas na presidência da República, é bom a gente lembrar que em março de 2020, ele já tinha conclamado a população a ir para as ruas contra a democracia. O seu intento foi barrado em razão da pandemia da Covid-19. Mas mesmo assim o Bolsonaro tentou. A gente não pode esquecer que em 7 de setembro de 2021, o Bolsonaro levou multidões às ruas de Brasília e São Paulo e ali já se tentava um golpe de Estado. Você conseguir que a justiça enquadre esse sujeito é dar uma resposta para que essa forma de política não possa continuar no Brasil. A eventual prisão do Bolsonaro não é um ato de vingança. E isso a gente precisa deixar claro. É um ato de justiça e um recado de salvaguarda da própria democracia. É não admitir que o presidente da República seja o protagonista no processo de desmanche das relações institucionais, do desrespeito às leis, que foi dar na morte de 700 mil pessoas na pandemia. Porque se a gente tivesse cumprido a legislação brasileira, se a gente tivesse honrado o que significava o SUS, o que significa o SUS, a gente não teria tido 700 mil mortes. Se a gente tivesse comprado vacina e não ter feito da vacina uma politização estúpida, absurda, a gente não teria tido 700 mil mortes. A prisão do Bolsonaro, no conjunto da sua obra, significa uma resposta de salvaguarda da democracia,
do Estado Democrático de Direito e dos valores civilizatórios que a muito custo nós conseguimos consolidar, e ainda muitos precisam serem consolidados. Então é dizer que essa maneira de fazer política, que despreza a democracia, ela não é cabível no nosso Estado. E aqui eu queria dizer uma coisa. A gente tem uma mania de considerar a democracia só o ato de votar e ser votado. Democracia é muito mais do que isso. Essa coisa do votar e ser votado é parte da democracia, chamada democracia formal ou democracia procedimental. Mas a democracia é, antes de tudo, um equilíbrio entre as instituições democráticas e é, sobretudo, um respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, aos direitos humanos. Então não haverá uma democracia consolidada quando você tem o presidente da República incitando contra populações vulneráveis. Não haverá uma democracia consolidada quando o discurso do presidente da República e dos seus asseclas estimularem atos terroristas como aquele envolvendo o tal do tio França, que foi dar numa tentativa de explodir o Supremo Tribunal Federal. Discursos esses que continuam muito fortes, que ainda estão espalhados pelo Brasil e não sabemos qual é a extensão e a capacidade de voltar a produzir outros atos terroristas. Então, a eventual prisão do Bolsonaro é nada mais nada menos do que uma resposta do Estado Democrático de Direito brasileiro a toda a sanha de tentar pisoteá-lo. E eu volto a dizer, isso não é um ato de vingança. Esse é um ato de justiça, porque nós estamos lidando com elementos factuais, com fatos reais, e não com ilações ou narrativas como quer fazer crer a extrema-direita e a direita brasileira. Não, seria um recado muito importante, até porque o discurso da extrema-direita é dizer que a anistia pacificaria o país. Quando, na verdade, o que a gente entende, a leitura que eu faço, Dimitri, é que ela seria um impulso, na verdade, se tornaria um incentivo ainda maior para ações antidemocráticas, porque aqui não aconteceria nada para quem atentasse contra o Estado Democrático de Direito. Esse seria o recado para mim, para você. Você sabe, Roberta, que em nenhum momento da história do Brasil, e já tivemos muitas anistias no Brasil, em nenhum momento a anistia significou pacificação. Nenhum momento. A última, que foi a de 79, foi uma anistia que representou a possibilidade da transição democrática. Mas a gente não colocou nas tumbas a extrema-direita, os golpistas, muito pelo contrário. O general Heleno era chefe de gabinete do general Silvio Frota, um importante ícone da ditadura de 64. A gente não conseguiu pacificar o país. Pacificar o país é dizer, olha, aqueles que cometeram crimes não mais voltarão a cometer crimes. O pensamento que levou a um golpe em 64 não mais existe, não mais está vigente no Brasil. Esses caras foram para os esgotos da República, mas eles não foram eliminados como deveriam ser. Em nenhum momento da história do Brasil a anistia representou pacificação. Ela representou sempre impunidade. E o que se pretende agora não é pacificar o país, porque nós não estamos em guerra. Nós não estamos em divergência numa guerra civil em que do lado há diferentes ideologias e elas podem se viabilizar. Nós não estamos numa guerra quando o que está em jogo é salvar ou não salvar a democracia, porque não existe essa possibilidade de não salvar a democracia. Porque se a gente, por acaso, tiver um golpe de Estado, vai fulminar o Estado democrático, nós vamos ter um Estado ditatorial. Agora, o Estado democrático, para ser preservado, não tem uma guerra na qual você discute valores democráticos, eles já estão esculpidos na Constituição de 88. Então, se não há uma guerra, não há o que se pacificar. O que se está tentando fazer efetivamente agora é assegurar uma impunidade para essas figuras. E o que na prática significa impunidade? Significa dizer que os seus atos, aquilo que você praticou contra a lei, eles podem ser praticados novamente, porque não será punido. Porque a pessoa não será punida. É como se a gente anistiasse, por exemplo, crimes de homicídio. Não, se você matou determinada parte da população, você será perdoado. Não pode, o Código Penal não autoriza, mas também nós não vamos te punir. Qual é o recado que se dá com isso? Continue matando. Esse recado é o que significa impunidade. E é sobre isso que a gente está falando. Anistia hoje é impunidade. E essa impunidade tem um efeito prático, a perpetuação dos atos antidemocráticos. Se a gente quer guardar a nossa democracia, essa democracia que é esse conjunto gigantesco, não só o ato de votar, mas sobretudo valores civilizatórios,
A gente não pode permitir a impunidade contra quem atente contra ela. Seja um cidadão comum, que foi para o 8 de janeiro, seja um militar de alta patente ou mesmo um militar de baixa patente. Ninguém pode ser responsabilizado. Aliás, pode deixar de ser responsabilizado, sob pena da gente criar aí um estado de desrespeito às leis, um estado de guerra permanente. E já vou emendar. Caso passe no Congresso Nacional, porque estamos no Brasil, iria para o STF, então, né? Então, se a eventual anistia passar no Congresso Nacional e o presidente Lula vetar, e o veto for derrubado, você ainda tem um processo longo aí, não é uma coisa muito tranquila de ser aprovado. Tem que ser aprovado na Câmara, depois tem que ser aprovado no Senado, mas eventualmente poderia ser alvo de avaliação, de análise do Supremo Tribunal Federal. E eu estou muito convicto que o Supremo derrubaria a validade dessa anistia. Dimitri Salles, muito obrigada por sua participação, por sua contribuição e reflexão aos momentos que vivemos aqui no Brasil, mas são reveladores e importantes para a gente, talvez, tentar resolver algumas questões que no passado foram muito mal resolvidas. E o resultado a gente está sentindo hoje. Bom dia para você. Obrigada. Obrigado. Eu continuo à disposição do ICL, tenho grande admiração pelo trabalho de vocês e espero que a gente se encontre aqui, mas também nas lutas em favor do nosso Estado democrático de direito. Muito obrigado, Roberta. Obrigada, Dimitri. Olha, a conquista mais esperada pela nossa comunidade agora é real. Vem aí a pós-graduação do ICL em parceria com a FESP São Paulo. Então é o seguinte, prepare-se para um curso que é a cara do ICL, cheio de coragem e responsabilidade. Uma formação crítica, revolucionária e essencial para a gente poder entender melhor esse país tão complexo e tão amado que é o nosso Brasil. Nós unimos toda a potência transformadora do ICL à tradição da primeira escola de Sociologia e Política do Brasil para criar um curso único com os melhores professores e que vai transformar para sempre a forma como você enxerga os problemas do nosso país. E o próximo passo, então, é a revolução com educação e o curso que o ICL sempre sonhou em realizar, que é a pós. Então participe deste momento histórico com a gente na quinta-feira, dia 28 de novembro, às 8 horas da noite. Anote na sua agenda e coloque o sininho para tocar. Eduardo Moreira e Gessé Souza vão estar ao vivo explicando todos os detalhes da pós, também as disciplinas, o formato do curso e você vai conhecer os professores. Tenho quase certeza que o Gessé é um deles. E olha só, quem estiver com a gente ao vivo ainda vai garantir condições exclusivas para fazer a sua matrícula. Mas para participar, você precisa garantir a sua vaga em emdetalhesicl.com.br. emdetalhesicl.com.br. Corra, porque é na quinta-feira, dia 28 de novembro, às 8 horas da noite. Vamos saber todas as novidades da pós do ICL, tá bom? Olha, o Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para quem nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. Logo depois tem Rolê ICL e às 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Eu encontro vocês aqui no ICL. Tchau, tchau. Obrigada pela sua companhia. O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL? Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda, em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da revolução do ICL. Para você participar do lançamento, sabendo quais são essas pós, quais são os professores e professoras e as condições para você se inscrever e já no começo do ano que vem começar a cursar essa pós-graduação, e dia 28 de novembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para saber dessas novidades. Participe do novo passo da revolução.